E aí, pessoal? Vamos para a apostilinha. Pessoal, página 56, por favor. Vamos abrindo aí. Põe o nome de vocês no chat por enquanto aí, quem tá aí, por favor. Vamos lá, pessoal. Página 56, seguindo nas leis da termo aí. Não trava, não. Bom, pessoal, a gente vai entrar em mais um capítulo, né? Acaba sendo termo também, tá? Termodinâmica, ok? Aqui, na página 56, a gente vai praticamente recapitular, tá? Os tipos de transformações, ok? Eu vou espelhar para vocês aqui, tá? Vamos lá. Então, nós já vimos os tipos de transformações, tá? Aqui na segunda lei da termo, ela, ela chama de casos particulares, tá? Então, aqui para a gente, transformações gasosas, casos particulares. Na verdade, a gente já viu já, tá? Esses três tipos de transformações, que é a isobárica, ok? A isovolométrica, a isotérmica, ok? E aí comentei com vocês já da adiabática, quando não troca calor com o meio externo, tá bom? Aí, galera, ele dá uns conceitos pra gente aí, beleza? Ó, o gás pode trocar calor, olha lá, na forma de trabalho, ok? Lembrando vocês, né, que lá da primeira lei da termo, né, a quantidade de calor é igual ao trabalho mais o delta U, tá? Essa formulinha aqui é lá da primeira lei da termo, ok? E ela faz parte da energia, é, ela fala de energia interna, trabalho e quantidade de calor, beleza? Então, no 56, vamos lá então, galera. Nós temos
a transformação isobárica, né, que nós já vimos, ó, isobárica, iso igual, bárica relativo à pressão, tá? Então, novamente, pessoal, quase uma revisãozinha, tá? Na isobárica, a pressão do gás permanece constante. A primeira coisa que nós vimos lá na Lei Geral dos Gases, lembra? Eram as variáveis de estado de um gás, tá? Entre elas, pressão, volume e temperatura, tá bom? Então, na isobárica, a pressão é constante, ok? Aí, como nós já tínhamos visto, pessoal, também, olha lá, a variação de energia interna, tá? De um gás monatômico é 3 meios de PV ou 3 meios de nRT, tá bom? Então, beleza. Agora, olha lá. Isovolumétrica, galera. Como o próprio nome diz, né? Ó, transformação isovolumétrica. Essa aqui é importante porque, galera, na isovolumétrica, o volume é constante. E tem uma consequência muito importante quando o volume é constante, né? Ó, quando o volume é constante, ó, isso aqui pega, hein? Quando o volume é constante, o trabalho vale zero. Por que mesmo, pessoal? Trabalho é igual pressão vezes variação de volume. Olha lá. Ou seja, se não varia o volume, tá? Se não varia o volume, não realiza trabalho. Aí, nessas condições, o que que nós temos? Que o calor é numericamente a quantidade de energia interna, igual, tá bom? Nós vimos isso, ó. Lembra vocês? Essa isovolumétrica aqui, ó, ela tem vários nomes, tá? Eu vou até pôr o texto aqui, porque é chato. Ali. Aqui, ó. Vocês lembram o nome? É isocórica. Volumétrica tem outros dois nomes, ó. Vamos ver se a gente lembra. Isocórica. Isométrica. Então, quando o volume é constante, ó, eu tenho esses três nomes, tá bom? Isocórica, isocórica, isométrica ou isovolumétrica, tá bom? Olha lá, ó, isocórica e isométrica. Os três nomes de volume constante. A energia interna também é dada por 3 meios de nRT, tá? E aqui vem aquela equação que eu falei para vocês. Quando o volume não varia, né, pessoal? Que é a transformação isotérmica, tá? Na transformação isotérmica, nós não temos variação de temperatura. Das três transformações, ela é a única que possui uma curva no gráfico, lembra? O gráfico PV dela é uma curva. Então, quando for isotérmica, pessoal, a temperatura do gás permanece constante. Isso implica uma coisa importante também, lembra? Olha lá, ó. Se a temperatura do gás é constante, ó, eu tenho essa implicação aqui, ó.
a variação de energia interna. A variação de energia interna do gás vale zero, tá bom? Então, ó, aqui em cima, na isovolumétrica, o trabalho vale zero. Na isotérmica, tá bom? O delta U vale zero. Olha. E aí nós aprendemos mais uma. Na verdade, tem também tem a cíclica, né, pessoal? A cíclica nós já aprendemos, né, que é a área da figura do gás. E aí tem uma transformação quando... Lembra? A gente já tem quando... Olha lá, na transformação adiabática quer dizer que não troca calor com o meio, pessoal. Ok? Quando não troca calor com o meio, olha lá, ó o que implica. O que vale zero, tá? Então, nessas duas, na 56 e na 57, o cara falou para a gente três coisas, ó. Quando é adiabática, a quantidade de calor vale zero. Lembra, ó, nossa formulinha tem calor, trabalho e delta U, tá? Variação de energia interna. Quando é adiabática, a quantidade de calor é zero. Isso a gente tem que saber. Quando é isotérmico, ou seja, quando a temperatura é constante, o delta U vale zero, variação de energia interna. E quando é isovolumétrica, o trabalho vale zero. Ok? Então, nessa segunda parte da lei da termo, tudo bem que a gente já tinha estudado já esses tipos de transformações, tá? Mas agora a gente está estudando especificamente mais o que quer dizer cada um, tá? Trabalho igual a zero, isovolumétrica, delta U igual a zero, isotérmica, calor igual a zero, adiabática, tá? Adiabática é quando não troca calor com o meio externo. Ok? Vamos lá na página 58 agora, pessoal. Vamos fazer alguns exercícios lá. Pessoal, página 58, vamos lá. Não enxergo nada. Em um trocador de calor fechado por paredes diatérmicas,
Inicialmente, um gás monatômico ideal é resfriado por um processo isocórico e depois tem seu volume expandido por um processo isobárico, como mostra o gráfico, né? O diagrama pressão versus volume. Então, pessoal, lembra que eu falei para vocês, ó, esses cara aqui, ó, esse cara tem apelido, ó, tá? Olha lá, ó, processo isocórico, volume constante, e depois isobárico, pressão constante, tá? Aqui no gráfico, ó, olha lá, ó, o volume é 2, de A para B, então, identificando aqui, ó, aqui é o isocórico, tá? Só para vocês se localizarem. Isocórico. Esse é o isocórico. Volume constante. E aqui o isobárico, ó, pressão constante, ó. Esse aqui é o isobárico. O isobárico, a pressão é constante. Então, são dois processos. O enunciado falou, eu estou identificando para vocês no gráfico aqui quem são eles, tá? Indique a variação de pressão e do volume no processo isocórico e no processo isobárico. Determina a relação entre a temperatura inicial no estado A e no estado C do gás. Bom, pessoal, no estado A, né? Olha lá, ó, no estado A, a variação de volume foi zero, né? Ó. No estado A, a variação de volume foi zero. E a pressão começou aonde? No 3. E ela terminou no 1, tá? No BC, pessoal, no BC, a variação de volume foi zero, tá? Desculpa, a variação de pressão foi zero, olha lá, ó, ela valia 1 no B, continuou valendo 1 no C, e aí o volume variou de 2 até 6, tá? Então, vamos lá. No processo AB, a variação de volume foi zero, e a de pressão foi 2, tá? No BC, a variação de pressão foi zero e a variação de volume foi 4, tá bom? E aí, como nós temos dois processos, se você pegar um gráfico PV, lembra, se você pegar um gráfico PV, deixa eu ver se consigo desenhar aqui, ó. Lembra, ó, o gráfico PV, se você tomar esses dois pontos aqui, ó, se você tomar esses dois pontos, ó, tá? A temperatura é constante. Ok? A relação entre os estados de pressão em A e C, elas são iguais, ok? Então, ficou bonitinho aqui, ó. Olha lá. No AB, a variação de volume foi zero e a de pressão foi 2. No isobárico, a variação de pressão foi zero e a variação de volume foi 4. E como nós temos uma curva do gráfico PV ali, ó, nós temos que a temperatura de A é igual à temperatura de C. Ok? Tomem nota, pessoal. Vamos para a letra B. Na letra B,
ele pede a quantidade de calor total trocada em todo o processo termodinâmico ABC, ok? E aí vem uma coisa importante, ó. Nós vimos que de A para C, a temperatura é constante, hein? Pessoal, olha lá, ó. Como a C, olha lá, como a temperatura é a mesma, no ponto A e no ponto C, nós temos que ΔU vale quanto? Zero. Se ΔU vale zero, o que que isso implica, pessoal? Quantidade de calor igual trabalho, tá? E aí, voltando lá no gráfico, ó, a gente tem essa área de figura aqui, ó. Olha lá, ó. O trabalho corresponde à área da figura, lembra? Ó? E aqui eu estou rabiscando aqui uma figurinha, que ela é quem, na verdade? É o trabalho, tá? A área da figura é o trabalho, tá? Qual que é a altura desse retângulo? 1. Daqui até aqui, pessoal, quanto vale a base dele? 6 menos 2, 4. Área do retângulo, base vezes altura, tá bom? Então, na letra B, é só a gente calcular a área da figura. Então, na letra B, ele quer saber a quantidade de calor trocada, que é igual ao trabalho. Porque como a temperatura é constante, ΔU vale zero. Se ΔU vale zero, calor igual a trabalho, tá? E como é que calcula o trabalho com o método gráfico mesmo? Ó? Área da figura. Olha lá, deixar até aqui para vocês, ó, área da figura, base 1, base altura 1, base 4, ok? Respostinha da B está aqui. Exercício legal, sabe? Unifesp, ó, segunda fase da Universidade Federal de São Paulo. Ok? 2. Transformação gasosa, ó, aqui ele tá definindo um tipo de transformação, tá, pessoal? Transformação gasosa adiabática é uma transformação em que o gás passa de um estado para o outro, de um estado a outro, sem receber ou ceder calor. Olha lá, ó, sem receber ou ceder calor. Ou seja, a gente já viu isso, acabou de ver. Na adiabática, a quantidade de calor é igual a zero, certo? Ou seja, o trabalho é igual à variação de energia interna, tá bom? Essa transformação pode ser obtida na prática se isolarmos termicamente o sistema ou se a transformação for realizada rapidamente. Com base nessas informações, pessoal, ela não troca calor com o meio. Dá a impressão que essa aqui, né, o gás não se resfria nem se esquenta. Aí eu tenho que ver o final, o inicial e o final, tá? Por exemplo, se eu colocar lá a panela de pressão para esquentar, ela vai pegar pressão, ou seja, vai aumentar a temperatura. Se eu esquecer, se eu desligar e deixar a água ali, né, que está ali dentro, ela vai voltar
na temperatura inicial, tá bom? Ok? Então, galera, sempre que ele falar aí, ó, de transformação adiabática, a gente tem, porque isso aqui, ó, para realizar trabalho, tem que ter variação de energia interna. Para ter variação de energia interna, tem que aumentar quem? Para ter variação de energia interna, tem que aumentar a temperatura, tá bom? Então, toda vez que falar de adiabática, a gente tem um aumento na temperatura, tá? Em uma compressão adiabática ou expansão, a temperatura do gás aumenta, tá? Então, esse 2, alternativa C. Três, pessoal. Um gás perfeito. Durante um experimento, um gás perfeito é comprimido adiabaticamente. A gente acabou de ver, pessoal, ó, adiabaticamente, beleza? Olha lá, se ele é comprimido, olha lá, ó, sendo realizado sobre ele um trabalho de 800 joules. Bom dia, Vitória. Exercício 3, tá? Da página 58. Pessoal, então grifei as informações aqui, ó. Se você comprime alguma coisa, o que acontece com o volume, pessoal? O volume diminui, certo? Lembra, acabamos de fazer exercício ali atrás do Paraná. Se é uma transformação adiabática, o que acontece com a temperatura? Aumenta, certo? O que a gente pode afirmar então? Ó, o volume diminui, não pode ser a A. A temperatura aumenta, não pode ser a B. Ó, letra C, o volume diminui, ok. Temperatura aumentou, ok. Letra D, o volume diminuiu, ok. A temperatura aumentou, ok. Na letra E, não, comprimiu, o volume diminui. Ficamos entre a C e a D, pessoal. E aí, galera? O que acontece? Se o volume está diminuindo e a temperatura está aumentando, o que a gente tem, pessoal, fisicamente? Que a agitação térmica lá dentro está intensa, não é isso? Ou seja, se a agitação térmica lá dentro está intensa, a pressão está aumentando, ok? Beleza? Então, toda vez que a gente tiver um sistema comprimido que está aumentando a temperatura, nós temos então que o volume diminui, que a temperatura aumenta, porque é adiabático, e aí, pessoal, ó, também a pressão aumenta. Tá joia? Só pensar num lugar lotado, né?
É igual aquela coisa, né, de futebol, por exemplo, marcação, pressão, ou seja, os caras marcam no campo do adversário para diminuir o espaço dele, diminui o espaço ali do campo, diminui o volume, aumenta a pressão e aí aumenta a temperatura, tá? Exercício 3 da Agulhas Negras, Academia Militar das Agulhas Negras, alternativa D. Pessoal, na página 59, a gente faz o 4 amanhã, que ele tem 3 itens. Vamos pegar o 5. Ó, página 59, o 5. O ciclo representado no gráfico revela o comportamento aproximado de um motor a diesel. Neste ciclo temos, ó, ele fala tudo certinho, tá? Ó. O AB é uma compressão adiabática. Por que compressão? Se você reparar aqui, ó, olha lá, se você reparar aqui, o volume está diminuindo, tá? Olha lá, ó. O volume estava aqui, o volume estava aqui, ó, em A, né? Peraí, deixa eu pegar só, Em B ele está aqui, ó. Olha lá, ó, diminuiu o volume, ó. A transformação BC é isobárica. Por que isobárica, pessoal? Pressão constante, tá? Olha lá, ó. BC, ó, não mudou a pressão, ó. Ok? CD, adiabática. Lembra, ó, essa curva aqui, ó, adiabática. E aqui adiabática também, tá? Na CD, isso por que expansão, pessoal? Porque tá aumentando o volume, né, ó. Olha lá, ó. É mudar a cor aqui, ó. Em C, o volume tá aqui, ó. Em D, o volume tá aqui, ó. Olha lá. Bom? Então, na CD, aumentou o voluminho. E na DA, ó, a temperatura aqui é uma, nessa primeira curva. Na curva de baixo ela é menor, lembra? Ó? Transformação de A, resfriamento isovolumétrico. Olha lá, ó. DA, tá aqui, ó. Em D, tanto em A, lá o volume é o mesmo. Por que resfriamento? Porque daqui para cá a temperatura diminui, tá? Então, daqui para cá, pessoal, a temperatura diminui, só que eu tenho o quê? No volume constante. Olha lá. dA, o volume é constante, ó. Beleza? Ó, o PUP tá aqui, Carmen. Bom, vamos lá. Em relação a esses conceitos aqui, o que que eu tenho? Olha lá. A energia AB do sistema é constante. Lembra, se a expansão é diabática, a energia interna diminui. BC, a energia interna do sistema diminui. Letra aqui é isobárica, né? Na CD, a energia interna
diminui, dA, a energia interna aumenta, em cada ciclo a variação de energia interna é positiva. A gente já viu que quando é cíclica, o ΔU vale zero, tá? Então, pessoal, acerca das afirmações aí, ó, o que é correto para a gente é a alternativa C, tá? Em CD, a energia interna do sistema diminui. Olha lá, CD, a energia interna do sistema diminui. Tá vendo? É porque, olha lá, por causa da pressão, olha lá. A pressão em C é uma e a pressão em D é menor, tá bom? Por favor, copiem as justificativas aqui, que é legal esse exercício. Ele tem uma teoria importante, ó. Então, diminuiu a pressão, diminui a energia interna do sistema, tá? Então, por gentileza, podem copiar. Na expansão adiabática, ΔU vale zero, ΔU é menor que zero. Olha lá, na letra A, compressão adiabática, a energia aumenta. A gente fala que é constante. Letra B, na isobárica, a temperatura aumenta. Ou seja, ΔU também aumenta. Ele falou que diminui. Na DA, se diminui a temperatura, diminui a energia interna, e quando for cíclica, né, que é aquela que forma uma figura gráfica, o ΔU vale zero. Ele falou que ela é positiva. Beleza, pessoal? Então, esse 3, página 59, alternativa C. Ok? O exercício 5 da 59, tá bom? A gente amanhã acaba esses exercícios e já entra na segunda lei da termo, tá bom? Deixa eu dar um salve aqui que a Vitória chegou. Mais Vitória. Não tem mais gente? Não. João, Vitória e Vinícius. Fica aí hoje. Fica aí. Beleza, galera? Valeu a atenção de vocês. Boas aulas, boa terça e até amanhã, pessoal. Falou, sorte amanhã.